Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus se multiplique sobre as nossas vidas nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2025. Eu tô com cuidado porque de vez em quando eu tô errando essa data. Talvez vocês ouçam o barulho da chuva aí enquanto eu gravo esse vídeo. Aqui está chovendo, graças a Deus. E nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo 1 Samuel capítulo 30, penúltimo capítulo de Samuel. Mas antes da leitura, aquele pedido. Deixe seus pedidos de oração nos comentários deste vídeo, por si mesmo ou por outras pessoas, a intercessão, gratidão ou algum outro motivo. Deixe aí para nossa oração que faremos após esta leitura. Então, cada dia nós oramos os pedidos de oração dos dias anteriores. Agradeço cada irmão que tem acompanhado aí o nosso canal, cada irmão que tem participado comentando os vídeos. Quando você comenta o vídeo, quando você deixa o seu like, quando você compartilha, você interage com o canal, você ajuda muito esse canal. Então, se você quer nos abençoar, faça alguma dessas coisas. Se alguém é novato por aqui, acompanhe esse vídeo. Se você gostar da nossa leitura, todo dia estamos aqui com o propósito de ler a Bíblia toda, um capítulo diariamente. Com pouco mais de 3 anos aí pretendemos ler a Bíblia toda, já passamos de 1 ano, né? Então se inscreva no canal e acompanhe. Vamos à leitura de hoje. 1 Samuel capítulo 30 diz: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, lembra que eles tinham ido para a guerra com o rei de Gate, Ax. E quando chegou lá, os outros reis da coalizão filisteia não acharam boa ideia ter um ex-oficial de Saul dentro do exército dos filisteus. E era bem óbvio que isso ia dar errado. Eles foram espertos. E aí o Ax teve que mandar o Davi de volta com os seus homens. E quando eles chegaram a Ziclag, que era a cidade que o Ax tinha dado para Davi, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Negueb era a região sul de Israel, onde se localizava a cidade de Ziclag. E aí os amalequitas tinham atacado a cidade, tinham incendiado a cidade, né, que estava praticamente só com as mulheres, provavelmente alguns poucos homens que tinham ficado acompanhando as mulheres. Versículo 12, levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, olha essa observação, não mataram ninguém, mas levaram prisioneiros o povo que estava lá. Mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Normalmente, quando se conquistava um povo, os transformava em escravos. Então, o destino daquele povo ali era ser escravos se eles tivessem ficado sob o domínio dos amalequitas. Verso 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Que visão aterradora! Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Foi um choro forte. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois olha a situação. Os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. É muito fácil na hora dos nossos apertos e angústias nós tentarmos colocar a culpa em alguém, o primeiro que aparecer. E às vezes nessa hora somos injustos. Cuidado quando estiver angustiado, nervoso, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, irai-vos, mas não pequeis. Então os homens angustiados aí quiseram colocar a culpa em Davi, que era o líder do grupo mesmo, e aí que pensaram até em apedrejá-lo.
Mas o versículo 6 termina dizendo assim: porém Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E a palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para resistir à batalha contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Aprendamos com Davi a nos fortalecer no Senhor. Como é que o cristão se fortalece no Senhor? É na hora de uma angústia, de uma provação como essa aqui, buscar a Deus em oração e na sua palavra. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Davi toma mais uma atitude correta. Primeiro ele se fortalece em Deus e depois ele consulta Deus sobre o que fazer. Exemplo para nós, nas nossas angústias, desafios, tentações, aprendamos a nos fortalecer, lendo a palavra, orando, buscando o Senhor e pedindo a sua direção sobre o que fazer. Não tomar decisão com a cabeça quente sem consultar qual é a vontade de Deus. Também lá em Efésios capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz: não sejam insensatos, mas procurai saber qual é a vontade do Senhor. Porque diz em Romanos capítulo 12, verso 2, que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Davi aqui é um exemplo para nós. Aprenda a se fortalecer no Senhor na hora que sua fé for ameaçada e aprenda a buscar a Deus e não tomar decisões com a cabeça quente sem procurar saber qual é a vontade de Deus. E o texto continua na segunda metade do versículo 8. E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Deus deu uma resposta positiva a Davi. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. E aí, os estudos históricos e arqueológicos dizem que naquela época era comum grupos de nômades que peregrinavam lá por aquelas regiões, bandos, atacarem viajantes e cidades desguarnecidas. Esses amalequitas aqui talvez constituíam algum desses grupos que atacou Ziclag, porque estava desprotegida sem os seus soldados lá que tinham ido para a guerra com Ax. Versículo 11. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? E ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita, justamente de um amalequita, que era o povo que tinha atacado a cidade de Davi, que era Ziclag. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Era possível fazer isso com escravos naquela época, que era uma crueldade. O escravo estava doente e a pessoa abandonava a própria sorte, às vezes em lugar deserto. Versículo 14. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag, que era a cidade de Davi. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Então Davi chama o homem aí para guiá-los ao bando. Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. O cara está apelando pela própria vida, que já estava condenado à morte naquele deserto, sem comer e sem beber. A coisa era complicada. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá.
Estavam fazendo a festa lá, completamente desprevenidos, né? Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram do grupo amalequita. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então, agora eles tomaram as coisas que eram dos soldados amalequitas, inclusive os animais. Naquela época se era um grupo nômade, o grupo nômade tinha os seus próprios animais, que eles paravam de lugar em lugar e cuidavam desses animais e se mantinham também a partir desses animais. Se não era um grupo nômade, quando um exército ia para a guerra, muitas vezes levava os próprios animais para abate, para a alimentação do exército lá onde fosse guerrear. E agora Davi toma tudo. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou, mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Sempre tinha o povo, aqui ele chama de os vadios e maus, elementos maus e vadios, que propõe uma coisa dessa. No exército de Davi, olha que coisa. No grupo de Davi aí, de 600 homens. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Davi reconhece que aquela vitória foi o Senhor que lhes concedeu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? Davi se demonstra um líder humano, justo, né? E com autoridade moral e espiritual para liderar o seu grupo. A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Davi estabelecendo a regra aí. Todos receberão partes iguais. Até porque não ficaram só porque quiseram. Eles estavam exaustos depois de dias de viagem. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Então passou a vigorar como lei em Israel isso. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou partes dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Davi também era muito bom de política, né, para conquistar as pessoas. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote do Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sifmote, que são nomes de cidades, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jarameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Então Davi vai se demonstrando, como foi dito, um líder humano, justo, que pensa no bem-estar de todo o seu povo. Ele ainda não é oficialmente o rei, Saul ainda está vivo. Amanhã nós vamos ler o último capítulo de 1 Samuel, que mostra o fim trágico de Saul. Aí depois nós vamos passar para 2 Samuel, onde Davi já será rei. E Davi se demonstra um homem temente a Deus, que aprende a buscar a Deus na hora da angústia, não toma decisão de cabeça quente sem consultar qual é a vontade de Deus. E em tudo isso, Davi é um homem íntegro, piedoso, temente a Deus, que é digno de nós nos espelharmos nele e imitar a sua conduta. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Vou ler aqui os pedidos dos irmãos, e os pedidos são os seguintes.
Hoje eu recebi uma boa notícia de que a irmã Nájila foi aprovada num concurso a nível federal. Tem um prazo, parece que é de até 3 anos. Se ela ver essa minha fala aqui, por favor, comente se confirme esta informação. Eu creio que sim, a fonte é segura. E agora vai aguardar ser chamada. Vamos orar para que ela não seja chamada só lá no final, ela seja chamada nas primeiras chamadas, né? Ficamos muito alegres com a irmã Nájila passando no concurso. Vamos continuar orando pelo seu esposo Julião. Vamos continuar orando pela saúde da irmã Lídia, mãe da irmã Nájila, pela irmã Valderice, que é tia da irmã Nájila, pela Letícia, filha da irmã Luzinete, pelos médicos que estão tratando essas irmãs nas suas várias diferentes doenças e problemas que está afetando cada uma delas. Vamos orar. A irmã Raquel pede pela salvação da sua família. A irmã Maria Luzimar pede pela sua própria saúde, pela saúde do seu esposo, irmão Raimundo Nonato, e pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Silvia pede pela salvação da sua família. A irmã Lucinalva pede pelos seus irmãos. Lá tem havido algum conflito entre eles. Ela pede especialmente pelo Luiz Henrique, parece que é o que está mais arredio nesse conflito. Oremos pelo pai do irmão Francinaldo, que não sei se já foi operado dos olhos. Se o irmão Francinaldo vê essa parte desse vídeo, nos dê informação sobre a cirurgia do seu pai. A irmã Iraci pede pela sua própria saúde e pela saúde do seu esposo, irmão Luiz França. A irmã Raquel pede pela sua mãe idosa, que tem problema com Alzheimer, e pelos irmãos que cuidam da mãe. A irmã Aldaí pede pela sua própria saúde. A irmã Marlene pelo retorno dos filhos aos caminhos do Senhor. Aliás, eu mencionei da irmã Maria Luzimar, mas a irmã Marlene também pede esse pedido. Eu tenho pedido pelo meu primo Alex, que iria internar ontem. Eu não sei se ele internou e como é que está o andamento. Depois eu vou descobrir isso, trago informações. A irmã Raquel pede pela restauração do casamento da Patrícia e do Gilvan e pela salvação do casal Patrícia e Gilvan. A irmã Raquel pede por conflitos entre as pessoas, as cuidadoras lá, e algum familiar seu que tenha tido alguns conflitos lá no cuidado com a mãe idosa. A irmã Raquel pede também pela restauração do casamento do Paulo e da Madalena, né? Outro casal lá. Me parece que o Paulo é irmão dela. A irmã Nájila, assim, eu anotei aqui que a irmã Nájila já passou no concurso, foi a informação que eu recebi, e que nós peçamos a Deus para que o seu chamado para assumir sua função seja rápido, né? Que Deus encaminhe isso. Vamos orar? Eu peço aos irmãos que anotem esses pedidos aí, ou pelo menos tentem lembrar da maioria deles quando forem fazer as suas orações pessoais, e façamos uma grande corrente de oração orando uns pelos outros, combinado? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pelo lar, pela família, pela noite de paz, pelo novo dia, pelo descanso, pela proteção. Ó Deus, obrigado por esse meio de comunicação, pelo qual nós podemos nos unir em torno da sua palavra e meditar na mesma e alimentar o nosso espírito. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos nos unir nessa grande corrente de oração uns pelos outros. Obrigado pelo novo dia, nova oportunidade de novas realizações e novas experiências e novos aprendizados. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. E agora, Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos por cada um desses pedidos que foram mencionados. Eu não vou conseguir me lembrar de todos, mas o Senhor onisciente conhece e está agindo a favor do seu povo. Muito obrigado pela boa notícia de que a irmã Nájila passou naquele concurso, e pedimos que o Senhor agora mova quem tem poder de decisão sobre isso, para que a sua serva seja chamada para ocupar a sua função o mais rápido possível. Abre porta de trabalho para o irmão Julião, cuida da saúde da irmã Lídia, da irmã Vavá, da irmã Letícia, dirige os médicos que estão cuidando das suas servas, usa os medicamentos que lhe estão sendo receitados, ó Deus maravilhoso. Trabalha na vida da irmã Raquel, da irmã Ruth, para que sejam instrumentos para abençoar os seus familiares. Cuida da sua mãe idosa. Ó Deus, em nome de Jesus,
dê tranquilidade, serenidade para as cuidadoras, para os familiares, para que não haja conflito entre eles no cuidado da mãe idosa. Ó Deus, alcança com a sua salvação os familiares que ainda não se renderam a Jesus. Traz de volta aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor. E aí nós nos lembramos dos filhos da irmã Maria Luzimar, dos filhos da irmã Marlene, em nome de Jesus. Oramos pela saúde do irmão Luiz França, da irmã Iraci. Ó Deus maravilhoso, clamamos em nome de Jesus pela graça do Senhor. Opera, Pai, em cada uma destas situações, seja com aqueles que estão enfermos. Opera maravilhas na vida que estão enfermos, os médicos, os medicamentos, segundo a sua vontade. Ó Deus maravilhoso, esperamos que o Alex seja operado em breve e que a cirurgia seja coroada de êxito, ele possa desfrutar de saúde. Ó Deus maravilhoso, e assim que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que cada um dos seus servos faz nesta hora, ou nas suas orações individuais a favor desses pedidos que são feitos, operando em cada lar, estabelecendo a paz, o amor, a harmonia, restabelecendo casamentos que estão em conflito ou rompidos mesmo. O Senhor é poderoso para restaurar. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai e o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso à sua presença. Essa é a maior de todas as bênçãos. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo neste dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Amanhã, se Deus quiser, às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.